Estão me enganando só um pouco. Eu vou te falar que eu gostei dessa. É uma coisa nova para mim, mas eu acho que faz bastante lógica você falar que o empirismo é uma fé nos seus sentidos. Porque, assim, aí agora eu falo como psicanalista, né? Existem uma série de psicopatologias, porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real e o que não é real. Então, por exemplo, se você está numa máquina de ressonância magnética e eu falar agora assim, imagine você comendo um chocolate, não sei o que e tal, o teu cérebro ele vai acionar os mesmos neurotransmissores como se você tivesse comido chocolate. Entende? Se eu falar pra você assim, o teu cérebro não sabe o que é não. Se eu falar assim, Cauê, não pense numa casa. Você tá pensando numa casa agora. Entende? Então, esse ponto é real. Agora, o jeito que o Paulo fala, pra mim, é muito peculiar, né? Porque como eu sempre fui aberto aos debates, mesmo quando hoje em dia eu não dou mais aula, porque não tenho tempo, mas quando eu dava aula, eu sempre abria possibilidades. E ele, como um bom cristão, e aí eu falo porque eu tenho um pai que é pastor há mais de 35 anos e tal, né? Ele fala com uma convicção, só que ele fala, não, do ponto de vista filosófico mas a gente tem que lembrar que a filosofia ela nunca vai te dar uma resposta última. Existem outros filósofos que vão falar o contrário. Por exemplo, os próprios contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, eles vão falar o contrário. Eles não vão falar que a sociedade se organizou porque Deus colocou, eles vão falar que o ser humano se organizou em sociedade para evitar o estado de natureza, que era a guerra de todos contra todos. Né? Então, se a gente parar para pensar, não existe uma verdade absoluta, nem tampouco a cristã pode ser uma verdade absoluta, nem como a outra, porque a filosofia, diferente do que muita gente pensa, a filosofia não é uma ciência, porque para se ser ciência você precisa ter metodologia científica. Eu tenho que pegar uma coisa, eu tenho que fazer um estudo com metodologia, eu tenho que publicar o estudo, outros cientistas têm que pegar, têm que conseguir replicar, né, e tem que dar igual a mesma coisa. Não, isso não, a filosofia nunca pretendeu ser ciência. A filosofia são possibilidades. Possibilidades. Então, quando eu encaro a filosofia como possibilidades, me dói um pouco, me constrange a ideia de falar que filosoficamente isso é certeza, porque não pode ser certeza, porque vão ter outros filósofos que vão falar o contrário, entende? Então, eu posso falar assim, para tal filósofo, para a filosofia de São Tomás de Aquino, isso é uma certeza, enquanto para Kant, a filosofia de Kant já não era mais, como a filosofia de Nietzsche, por exemplo. Eu discordo que ele fala que Nietzsche falou isso lamentando, tanto que ele escreve um livro chamado Crepúsculo dos Ídolos. Ele fala, ele começa o livro falando, quebrantarei os vossos ídolos, porém, não espere que eu coloque nenhum outro no lugar, entende? Então, isso não é uma fala de quem está se lamentando. Muito ele pelo quebra contrário. essa expectativa e não dá uma solução. Então, e aí nesse ponto, cara, eu sou muito nietzschiano, mas nesse ponto eu discordo de Nietzsche e vou ter que concordar com o Paulo, né? Por quê? Porque eu acho que tem gente que precisa de Deus. Tem gente que precisa de um parâmetro. Mas é porque... Aí eu fiz... Sexta-feira passada eu fiz uma live no canal que chama Ativistas Ateus do Brasil. E aí eu falei que eu discordava do ativismo ateu, né? E aí o pessoal, não, porque religião faz mal, tal. Eu falei, cara, tudo bem, porque a gente aprendeu assim, tal. Falou, olha, eu vou discordar de vocês. Tem gente que a religião e que o próprio conceito de Deus salvou a vida da pessoa. Eu tiro pelo meu pai. O meu pai, ele fugiu de casa com 10 anos de idade, ele viveu na rua, ele viveu na FEBEM, ele usou droga, ele foi preso adulto, ele virou alcoólatra, minha mãe achava ele jogado na rua, tal. Eu peguei essa época dele quando era novo, e quando meu pai se converteu, até hoje, ele é outra pessoa. Faz 35 anos que ele não bebe, entende? 36 anos, 37, sei lá, ele nunca mais usou droga, ele construiu a família, ele cuidou bem da gente. Então, assim, mesmo que eu tivesse, que eu não tenho, mas que eu tivesse como provar que Deus não existe, que tipo de idiota eu seria de tirar Deus do meu pai? Então, entende? de certa forma, você acredita em Deus. Eu acredito ontologicamente, como foi o que o Paulo falou, a ideia de Deus. Então, por exemplo, se você tem a ideia de uma coisa, ela existe de alguma maneira. Ainda que seja só para você, entende? Mas a ideia de Deus existe. Agora, o que ele falou do ser humano, outros filósofos vão falar o contrário. Sartre, por exemplo, diz o contrário. Ele diz que no caso do ser humano, a existência precede a essência. Porque ele diz que em tudo no mundo, primeiro
ele falou do marceneiro, né? Por que ele bate o prego? Porque ele já tem uma ideia de mesa na cabeça dele, de como aquela mesa... Ou seja, ela já existe na cabeça dele. Ainda que ela não exista materialmente, ideologicamente ela já existe. Então Deus, para muita gente, ele ainda... Vamos supor, tá? Eu não tô falando que não, tá? Então, de novo, vamos supor que Deus não exista. Mesmo que ele não exista, para quem acredita, ele existe. Porque se você é uma pessoa melhor, você é um pai melhor, você é um amigo melhor, eu vejo frutos de Deus na sua vida, como eu posso falar que seu Deus não existe? Então por isso que às vezes eu brinco, eu falo que eu sou um ateu que acredita em Deus, né? Por quê? Porque ele existe para você, ainda que seja só para você, mas ele faz diferença na sua vida. Então o conceito de Deus existe. Agora, no caso do ser humano, Sartre vai dizer que a essência precede a existência precede a essência. Primeiro a gente existe e depois a gente constrói a nossa essência. E aí a gente vai puxar muito mais pro lado de Freud, pro lado da psicanálise. Quer dizer, Deus é uma criação do humano nesse sentido. Seria uma criação do humano. Você tem alguma coisa a acrescentar, Paulo? Tenho. Várias. Então, no primeiro ponto é que eu discordo dessa ideia de... Outra coisa, vamos fingir que eu não tô aqui, tá? Vocês estão muito olhando pra mim. Não, mas é porque estamos num debate nós três, né? Vamos... Tudo certo. Tenta olhar mais aí um pro outro. Tá bom, em primeiro lugar eu É porque ele é muito bonito com esse olho claro dele aí, eu vou me apaixonar. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscrevem no canal e até a próxima.